Olá, rejuvenescente que está aqui nos acompanhando hoje. Oi, gente, sejam bem-vindos aí mais uma aula aqui no Bora Rejuvenescer, que hoje vai ser um bate-papo, né? Vai ser um bate-papo. Explica aí. Bom, todo casal formado por uma pessoa que é tecnológica e outra que é um analfabeto digital. Não fala isso não. Fala isso não. E aqui, esta pessoa aqui é totalmente tecnológica. Não. E eu sou a representante do tema da nossa aula de hoje, que é sobre inteligência artificial. E o tema é: você tem medo da IA? Porque o rejuvenescente, principalmente aquele que tem mais de 40 anos, está muitas vezes de cabelo em pé e também feliz com toda a revolução que ele está vivendo, né? Então a gente conversou com algumas pessoas estão felizes com tudo que vem revolucionando aí com a inteligência artificial e outras pessoas estão bastante amedrontadas. É isso, né? Mas calma. Gente, às vezes eu erro. Não, é um calma aí. que me deixa só primeiro fazer o seguinte. Não sou especialista em IA, né? Então, assim, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Como eu gosto mais da área da tecnologia, estou sempre olhando para isso, estou sempre usando algumas ferramentas, a gente até colocou uma caixinha para as pessoas votarem, né? E um dos temas que a gente colocou lá, que foi um dos mais votados, foi inteligência artificial e longevidade. Então, qual é a ideia aqui? A gente desmistificar algumas coisas, né? Porque existem alguns medos ao redor disso, né? Das pessoas que são mais leigas. Quem não é da área da tecnologia fica um pouco ansioso, porque saem muitas notícias em relação a isso. Então, a ideia aqui é a gente trocar uma ideia. A Amanda falou o seguinte: olha, eu entendo menos do que você saca dessa parte aí. Eu falei, então vamos bater um papo, vamos tirar algumas dúvidas, vamos ver o que a gente realmente deve ter receio, o que realmente pode vir para nos ajudar. Então aqui é uma primeira aula, um primeiro bate-papo sobre esse tema, a gente vai conversar sobre ele outras vezes, mas hoje é pra gente dar aquele pontapé inicial, conversar sobre o mais básico, né? E depois eu prometo que assim, eu vou me especializar ainda mais e você também. Sim, não, mas eu tô aprendendo, gente. Também não tem como não aprender, né? No mundo que a gente tá hoje. E por isso que a gente transforma todas essas angústias e conhecimentos novos em conteúdo. Porque somos pessoas que estamos aprendendo também com a evolução do mundo. Então vamos começar com a primeira pergunta. O que é IA? O que é IA? IA. Não é nesse aspecto. A gente tá vendo tudo aí nas notícias, né? O que é a IA? Então, o que significa IA ou AI ou AI que a gente vê na internet? Primeiro, não é um grito. IA, não é karatê. Mas tirando a brincadeira, todo mundo sabe, né, que a inteligência artificial é uma coisa que tem sido muito falada hoje em dia. Então, assim, vamos começar pelo beabá, né? A inteligência artificial é um campo da ciência, né, que cria sistemas capazes de realizar tarefas. E aí, quando a inteligência artificial é criada, ela faz o quê? Ela aprende a lidar com muitos dados. Então, é como se você pegasse um HD e você fosse colocando ali muitas informações e você tivesse um sistema que pudesse catalogar tudo aquilo muito mais fácil, de uma forma muito mais didática do que o cérebro humano consegue fazer. Talvez a gente conseguisse fazer igual, mas demoraria milhões de anos, ou enfim, muitos anos, né? Então a inteligência artificial, como o próprio nome diz, é uma inteligência, então ela tem a capacidade de aprender, né, e de falar numa linguagem cada vez mais humanizada. A gente vai ver alguns perigos disso, né, conforme a gente for conversando aqui, de reconhecer padrões, nos ajudarem a reconhecer padrões e tomar algumas decisões, nos trazerem soluções. Então tem muita coisa interessante acontecendo dentro da inteligência artificial e no telefone de todo mundo que está assistindo a gente aí já tem inteligência artificial embarcada. Então a gente tem que aprender a usar isso como uma ferramenta para não ficarmos dependentes disso também. Então, basicamente, é uma inteligência que, como não é humana, é artificial. Sim, mas qual a principal diferença dela, assim, em relação às outras? Quando você fala de larga escala, esse assunto no início, ele sabe disso. Quando começou, principalmente o Gemini, ChatGPT, que está sendo muito usado hoje, isso me assustou bastante no início,
Porque como eu tenho uma formação de professora universitária e tal, eu pensei assim, meu Deus do céu, vai todo mundo... Eu pensei no lado negativo, vai todo mundo querer copiar coisa para prova e tal. E o Wallace que me acalmou e desmistificou e tá me ajudando a ver os efeitos positivos e o famoso aceita que dói menos, porque é a realidade, né? Então, como lidar com isso, né? Mas dentro desse modelo, qual é o grande diferencial? O que é esse modelo? Então, toda essa inteligência artificial que a gente tem visto hoje em dia, que está sendo mais comum, né, que está no nosso telefone, que está nos computadores, que está já chegando em alguns lugares que a gente frequenta, é uma inteligência que a gente chama de LLM, que em inglês é um modelo de linguagem de larga escala. Então o que ele faz? Ele pega muita informação. Imagina, vou dar um exemplo aqui. Imagina que você vai pegar, por exemplo, toda a obra completa do Machado de Assis, certo? É um autor que eu gosto bastante, né? Ele adora. Pega toda a obra completa do Machado de Assis, você coloca dentro de um computador, de um HD, e você treina uma inteligência para conseguir o seguinte: quando você fizer uma pergunta sobre um personagem, ele vai saber utilizar o contexto daquilo que está lá dentro, de todas aquelas informações, vai reunir uma resposta para você que não é uma resposta pronta. Entendi. Só para dar um exemplo, para quem já está há mais tempo utilizando isso, a gente sempre fez pesquisa pelo Google. Sim. Certo? O Google é muito famoso. Tipo assim, quando você pergunta uma coisa e não sei, vai lá no Google, dá uma procurada. O que o Google faz? Quando você bota uma pergunta no Google, ele vai buscar em algum lugar alguém que tenha publicado algo sobre aquilo. Então você bota lá, longevidade. Ele vai buscar vários sites que falaram sobre longevidade. Então ele vai buscar aonde está o que você perguntou. Conforme o algoritmo do Google vai melhorando, ele vai achando as respostas de uma forma que você fala assim, pô, legal, era isso que eu queria. Ele achar mais rápido o que você quer. Só que quando a gente fala de um modelo de linguagem de larga escala, significa o seguinte: as informações vão sendo colocadas nele, ele vai sendo alimentado por essas informações, e quando você faz uma busca, ele não vai achar em algum lugar onde isso está publicado, ele constrói a resposta. Entendi. Então ele aprende, é uma inteligência que aprende com um banco de dados muito grande, e quando você pergunta, ele não vai a algum lugar trazer, ele vai montar a resposta para você dentro do contexto que você quer. Por isso que a sensação que a gente tem é de estar conversando com uma pessoa quando pergunta alguma coisa. Porque eles são treinados para ter uma linguagem cada vez mais humanizada. E isso também é uma coisa que a gente tem que ficar atento, porque você pode estar perguntando uma coisa que às vezes é polêmica, que às vezes não está tão de acordo assim com a moralidade, e a IA, para poder fazer com que você seja um usuário constante dela, ela pode dizer assim, nossa, que ótima ideia você ter falado sobre esse assunto, vamos falar mais sobre isso. Alimentando o ego da pessoa. Então, exatamente. Então, ela tem uma linguagem mais humanizada, o que e isso é perigoso para quem não tem uma consciência de como utilizar, porque hoje em dia a gente já tem visto, infelizmente, muitas notícias de gente que, inclusive, tem usado a IA no lugar do psicólogo. Como terapeuta. Como terapeuta, olha o perigo. Como nutricionista. Pois é. Então, assim, é pra gente ficar atento, mas ao mesmo tempo, se a gente for consciente do que é, de como utilizar, sabe? Entender que a linguagem, ela é humanizada para fazer com que você fique mais tempo utilizando, como toda tecnologia é assim. Querem que a gente fique utilizando mais e mais tempo ela para poder ser um usuário mais constante e depois outros produtos e serviços serem colocados ali. Então, dá para facilitar muita coisa na vida, mas ao mesmo tempo você tem que ser consciente de que aquilo ali não é a verdade pura. Os dados que estão ali são dados que podem ser questionados. Sim, e isso tem até um próprio aviso nas próprias plataformas de inteligência algumas artificial. botam, sim. Que precisa questionar. E assim, vamos falar de uma coisa que foi o que aconteceu comigo muito no início, era muito interessante nossos papos. Eu vou falar de uma forma geral de todos e depois você comenta com mais detalhes cada um. Os principais medos da IA, da inteligência artificial. Aqui, para você ver como é que eu tô analógica, eu tô usando o caderninho para fazer as perguntas. Muito bom, segundo cérebro. Pois é, meu segundo cérebro. Então, assim, acho que o primeiro medo
Tem os medos que são construídos socialmente, mas assim, o primeiro medo de muitas pessoas, eu vou falar geral tudo primeiro e depois a gente fala um pouquinho mais de detalhes de cada um. Primeiro é medo da perda do emprego, da IA substituir determinados empregos, e tem algumas áreas que a gente sabe que vai ser mudada, mas existe um medo muito grande disso. O segundo é o medo indefinido dessa evolução. Eu percebo muito esse medo em pessoas. Eu tenho esse medo que fica assim, gente, isso está muito evoluído. Caramba! E assim, eu falo, oi, por favor, obrigado com a IA quando eu falo, porque aí vem um outro medo que foi construído na minha infância, com os filmes de terror, que é o medo da revolução das máquinas. Então. Da IA se voltar contra a gente, e pá! Exterminador do Futuro. Aquela coisa meio exterminador. Você que tem 40 a mais, você entende o que eu tô falando. Olha a Skynet aí. Pois é, então assim, já revelei a idade. É isso. Um medo estranho de que aquilo vai dominar o mundo e vai ter uma revolução das máquinas. E outra, que é um medo também que dentro da área, por exemplo, eu vou falar da minha área da nutrição, é uma desinformação, são as fake news, também da área da política, também as verdades, assim, tem gente dentro dessa área de nutrição que pede para a IA fazer dieta, e a IA usa às vezes dados errados. Eu tenho colegas que já testaram justamente para poder mostrar, tá usando coisa errada, não substitui o profissional e tal. Eu queria que ele te falasse um pouquinho desses medos, porque isso realmente angustia muita gente, até esses medos meio abstratos, assim, porque são construídos por causa dos filmes que a gente assistiu na nossa infância. Sim. Então vamos falar primeiro aí da perda de emprego e o impacto que isso, né, pode acontecer, as consequências. A gente passou pela Revolução Industrial, teve perda de algumas coisas, então a gente está passando por uma outra revolução, que é a Revolução Digital. Então, assim, dentro do aceita que dói menos, o que a gente tem que discutir? Então, primeiro a gente tem que falar o seguinte, existem coisas que são interessantes da gente olhar em relação a isso, a esses temores. Tem coisas que a gente precisa realmente olhar, mas também tem muito exagero. Eu tenho essa impressão. Aí eu tô dando uma opinião pessoal, tá? Tem muito exagero. Porque o que acontece? Como eu gosto de ler sobre isso, tem um livro muito interessante que eu vou deixar aqui para quem quiser se aprofundar, porque é um livro grande, é um livro que fala sobre as Big Techs, né, que são as grandes empresas de tecnologia, que é a Era do Capitalismo de Vigilância, da Shoshana Bushoff, se eu não me engano acho que é esse o nome dela. Então, vou deixar nas referências aqui do vídeo para quem quiser. É um livro que, inclusive, está disponível como audiobook na Audible, né, que é uma plataforma de audiobooks da Amazon. Então, assim, ela conta a história dessas Big Techs. As Big Techs, elas têm uma força muito grande. Por quê? Porque elas estão presentes em vários lugares e sempre quando uma nova tecnologia surge, como é o caso da IA, começa-se a fazer como se tivesse que, aquilo que está surgindo tivesse que existir para ontem e todo mundo tivesse que se atualizar o mais rápido possível porque você vai ficar para trás. Então esse senso de urgência, ele serve para deixar a gente com medo e para a gente poder utilizar ainda mais a tecnologia que está sendo colocada como disruptiva, como algo que você tem que ficar por dentro, senão você vai perder seu emprego. Então vamos lá. Geralmente quando a gente vê notícias sobre perda de emprego, impacto econômico sobre isso ainda aparece com um volume maior, principalmente nos Estados Unidos e nos empregos ligados à área de tecnologia. Sim. Então, aí a gente vê notícias assim, a Amazon está mandando embora não sei quantas pessoas e porque está usando a IA. Cara, quem trabalha na Amazon no Brasil, certo? Isso é um retrato, é uma realidade dos Estados Unidos. Sim. E aonde está a sede da empresa de tecnologia. O Google está mandando embora porque está colocando a IA e tal. Como uma empresa de tecnologia, e principalmente como uma Big Tech, uma empresa grande de tecnologia, ela vai ser disruptiva, ela vai começar a implementar isso. Então, as maiores perdas de emprego, mudanças e temores em relação a isso, são nas empresas de tecnologia. Aqui no Brasil, a gente já tem coisas assim acontecendo nas empresas que a gente chama de startup, que já começam
de uma forma tecnológica, a implementar as suas soluções para as pessoas adquirirem. Então, assim, no dia a dia, para a pessoa que está trabalhando nas lojas, na farmácia e tal, nos mercados e tal, a inteligência artificial ela vai começando a aparecer em algumas áreas. Então, por exemplo, você está lá trabalhando no mercado, o controle do estoque que é feito pelo sistema já vai começando a ter ali um mecanismo de inteligência artificial que entende melhor. Então, tipo assim, esvaziou o produto tal, já dispara um pedido para o fornecedor mandar mais daquilo. Você trabalha, por exemplo, nem precisa trabalhar, um prédio novo que é construído já recentemente, já pode vir com um sistema de tecnologia onde ele identifica o seguinte, olha, quando a claridade e o calor tiver em determinada temperatura, iluminação, liga a luz, desliga a luz sozinha. Então, algumas coisas vão começando a absorver a inteligência artificial. Não precisa ter uma pessoa que vai monitorar e avisar. Exato. Isso faz parte. Então, assim, os maiores temores hoje em dia estão mais para quem está dentro da área da tecnologia. E, como eu falei no início, as Big Techs colocam isso como um temor, como uma urgência. Olha, você vai perder seu emprego e tal. Assim. Calma, é lógico, sempre quando tem algo disruptivo, que é algo inovador, ele mexe com o Estado. Então, algumas profissões, como hoje já não existem mais, por exemplo, telefonista, né, que antigamente tinha... Estou falando telefonista, daquela pessoa que você ligava, pedia para ela fazer a ligação para outro lugar, né? Sim, então, gente, isso existia. Você aí que tem menos de 30, menos de 20, não sabe disso, mas assim, existia. Por exemplo, páginas amarelas, que tinha contato de todo mundo. Tem coisas que vão deixando realmente de existir, algumas profissões que vão deixando de existir, porque naturalmente a sociedade evolui, a gente passa para outro nível de inteligência, de sofisticação na tecnologia, então isso vai mudando. Então, em relação a esse temor da perda do emprego e tal, assim, hoje em dia o temor é maior para quem trabalha dentro da área da tecnologia, isso é real, né? Agora, para as outras áreas, aos poucos isso vai chegando, mas não é algo tão assustador. Como eu falei, existe um senso de urgência para que a coisa seja utilizada em larga escala, porque a Big Tech, ela quer ter acesso aos nossos dados. Qual é a nossa rotina? O que a gente faz? Quem somos nós? Para quê? Para nos conhecer psicologicamente mais do que a gente. Exato. Para quê? Para depois poder trazer anúncios, propagandas de acordo com o nosso perfil. Então existe um senso de urgência e bota um temor, todos os jornais falando isso, então calma. Para a realidade mesmo do dia a dia, a gente vai ver a inteligência artificial entrando em algumas coisas, mas não tirando emprego de todo mundo, como as pessoas têm medo, né? Eu acho que a gente tem que ter muito senso crítico nesse sentido. Eu acho que não é esconder os nossos receios, mas encarar que a evolução está aí. Principalmente para quem tem filho, que o filho já é nativo digital. Então a gente precisa aprender, não adianta correr, não adianta criticar, mas em que pode ajudar, né? Então, uma outra questão, essa questão da desinformação. O que você pensa disso? Então, vamos lá. A inteligência artificial é desenvolvida por uma empresa. Então imagina que eu e você fundamos uma empresa, a nossa parte aqui é de computação, vamos fazer uma inteligência artificial. Então, se nós não tivermos uma regulação, se a gente não for regulado por ninguém, eu posso fazer o seguinte, olha, a minha inteligência artificial, quando alguém me pedir, por exemplo, para poder gerar uma foto de um casal feliz, vai ser sempre de gente branca, não vai ser de gente negra. Então eu posso colocar vieses naquilo que eu estou dando de informação. E aí, como a inteligência artificial ela só dá a resposta daquilo que ela já tem no banco de dados dela, o ChatGPT, quando ele surgiu há um tempo atrás, ele, se você pesquisasse assim, ele mostrava o seguinte, olha, as informações que o ChatGPT traz, elas só estão atualizadas até 2021, 2022 e tal. Então a gente já estava em 2024 fazendo pesquisa em um banco de dados que estava desatualizado. Só estava atualizado até 2021. Uma pandemia no meio desse caminho, né? Então, para a gente poder ter desinformação, é fácil. Então a gente tem que ter, mais uma vez, o olhar crítico tem que ter senso sobre aquilo crítico. que vem como uma resposta, né? Para poder evitar o quê? A manipulação da informação. Então, mais uma vez, é uma empresa privada que não tem uma regulação por órgãos externos, né? Muitas vezes não rola auditorias governamentais, não rola, né, uma presença de pessoas que lidam com ética,
que lidam com checagem de fatos. Então, a inteligência artificial pode estar te dando uma informação que, se você for checar, pode estar com um viés. Sim. Entendeu? Então, essa é a preocupação, né? Um medo das pessoas de pesquisar coisas e ela dá uma notícia que pode virar uma fake news depois, que pode fazer uma forma de manipular a opinião pública. A gente vê, por exemplo, hoje em dia, adulteração de imagens, né? A pessoa faz um gesto assim, daqui a pouco sai, né, com outro gesto. Aquele outro dedo. Então, assim, pode existir manipulação e a gente tem que ficar muito atento. Hoje em dia está sendo cada vez mais difícil de distinguir o que é IA, o que é um ser humano, o que é uma foto, o que é feito por IA, né? Então, acho tem que tomar cuidado. Assim, não adianta entrar num nível de desconfiança, de desconfiar. Não. De tudo de uma maneira psicótica, mas também não acreditar em tudo que se vê, procurar a fonte, quem replica informação em um WhatsApp, em rede social, por exemplo, a gente é produtor de conteúdo na área de longevidade, sempre a gente tem que ter a responsabilidade de buscar uma fonte, principalmente se for científica, baseada em evidência. Quando for expor alguma situação de alguma pessoa, observar se aquilo foi verdade ou não, para que uma mentira que foi replicada 1000 vezes não vire uma inverdade que as pessoas acreditem. Então a gente tem que ter essa questão. E vem cá, e a revolução? A Skynet, né? A Skynet, exterminador do futuro. E aí? Então, será que meu computador vai acender e vai vir colinho vermelho assim pra mim? Então, olha só, ainda é muito cedo pra gente falar sobre isso. Por quê? Porque a IA que a gente conhece, que a gente tem acesso, pode ser que já exista e já deve existir, né? Mecanismos de linguagem muito mais adiantado do que a gente tem conhecimento. Mas a que a gente conhece é a chamada inteligência artificial generativa. O que é isso? Você dá um comando e ela gera uma informação. Você dá um comando, ela gera uma resposta. Então, ela só responde quando você provoca. Então, o que a gente chama de prompt, né, que é a forma como você pergunta para a IA, ela vai responder de acordo com a forma como você perguntou para ela. Verdade. Então, ela não vai virar: oi, Wallace, você ontem abriu o computador 9 horas da noite, hoje está abrindo às 10, por que você fez isso? A gente não tem essa interação com a IA dessa forma. Então, ela não tem ainda um pensamento mais humanizado. Mas os lugares que fazem pesquisa, que desenvolvem, eles já devem ter um mecanismo muito mais avançado. Então, só para a gente não ficar com esse medo, dominação de máquinas e tal, o que você digita, você está pedindo para aquela inteligência artificial pegar o contexto que ela guardou e gerar uma resposta. Então, é uma IA generativa. Uma ressalva aqui, a gente está falando da IA do nosso dia a dia. Pessoas que usam celular, pessoas que usam computador. Tá no seu telefone. Com a IA que está gratuita, ou então até uma versão paga, mas é nessa questão do generativa, né? Mas claro que existem IAs dentro da área, por exemplo, de armamento, dentro da área digital, dentro da área, por exemplo, de carros que hoje tomam decisões e que isso está sendo muito discutido. A gente já teve esse papo eticamente, por exemplo, se tiver... Não vamos aprofundar esse papo, mas um carro que é controlado por IA, se tiver passando uma criança, um idoso ou um cachorro na frente dele e tiver alguma possibilidade de acidente, qual decisão ética ele vai tomar? Então, isso tudo, claro que é discutido, mas aqui a gente está falando sobre essa questão da nossa IA do dia a dia. A IA que está no teu celular, a inteligência artificial que está no computador. Então, vamos colocar as coisas nas caixinhas. Mas já tem, tá? Já tem veículos que tomam decisões. Existe uma marca de carros que, inclusive, já definiu eticamente qual é a postura que a inteligência do carro vai tomar. Que é o seguinte: se você tiver um risco de acidente, onde ou você atropela uma pessoa, ou você se joga num barranco e tal, ou você preserva o passageiro, já tem uma marca de carro que ela definiu o seguinte: a segurança, em primeiro lugar, é a do motorista e do passageiro. Então, se tiver que causar um dano a um agente externo, ou seja, uma pessoa, enfim, dar um acidente do lado de fora, ela vai preservar o passageiro. Isso são questões éticas que vão aparecendo para serem discutidas. Mas já está rolando isso aí, entendeu? E isso é importante a gente ter isso em mente, porque a gente precisa debater essas coisas. Não adianta só a gente ficar com medo, travado, paralisado
Isso na época das medicações também aconteceram. O código de ética, só fazendo uma analogia, né, na área de ciência, ele veio depois de testes. Então, assim, medicamentos eram testados em pessoas doentes, saudáveis. Sem critério, né? Sem critério. Então, assim, toda a evolução, ela passa por um momento de turbulência. Por isso que é importante a gente se apropriar dos assuntos e não simplesmente criticar ou travar. Uma questão que é um medo de algumas pessoas, e isso tem fundamento, que já está tendo pesquisa sobre isso, é o medo de emburrecer ou de perder a autonomia da pessoa, deixar de criar por estar sempre dependente de pedir, por exemplo, para o ChatGPT fazer um texto, resolver um problema. E o que acontece com relação a isso? Isso daí foi uma coisa que eu li recentemente e eu gostaria que você falasse também. Existe uma preguiça cognitiva que leva a uma atrofia cognitiva, que o que é a cognição, né? É a capacidade de aprendizagem. Quando a gente não tá... Aí falando aqui para nossa área de longevidade, porque é muito importante algumas doenças que precisa ter um estímulo cerebral constante para que a memória seja ativada. Quando a gente usa a IA para tudo, seja para poder ter, ao invés de buscar um livro, ao invés de escrever um texto, ao invés de escrever um cartão bonito, tá sempre dependente, a pessoa tende a ter mais dificuldade de lembrar ou de escrever quando ela precisa estar longe do celular. E o que já tem se discutido sobre isso? Então, olha só, recentemente saiu uma pesquisa que mostrou o seguinte: pela primeira vez na história, uma geração mais nova tem um QI menor do que as gerações anteriores. Então a gente vinha fazendo o seguinte, as pessoas com o tempo cada vez tendo um QI maior, ou seja, se tornando mais inteligentes, tendo melhor capacidade de entender as coisas, cognição, né? Então pela primeira vez a gente teve um decréscimo. Pela primeira vez a nova geração veio com um QI, né, um quociente de inteligência menor do que o anterior. E por quê? A IA surgiu, o smartphone surgiu, entregaram isso na mão da gente, mas ninguém deu um manual de instrução. Ninguém explicou como utilizar isso de uma forma viável, uma forma ética, uma forma moderada. Então, a gente está mergulhando nisso como se isso fosse a salvação de tudo. Sim. Então, as pessoas veem, nossa, ele dá uma resposta melhor do que eu falaria. Então, eu vou sempre buscar ter uma resposta dali, porque eu vou estar tendo uma resposta melhor do que eu falaria. Então, assim, a gente tem visto uma diminuição da capacidade de aprendizado das pessoas pela alta dependência, né, da tecnologia, e aí também entra agora a questão da IA, a diminuição da leitura, né? A gente tem visto cada vez mais as pessoas lendo. Lembra aquele negócio que é cheio de folha, que se chama livro? Pois é, para a gente ver como é que a gente vai transformando, né, os nossos hábitos quando surgem novas tecnologias, porque também colocam pra gente, você tem que usar, isso aqui é necessário, a gente fica doido, começa a ficar muito tempo ali e vai perdendo os hábitos que são mais saudáveis para a mente, né, para nossa cognição. Então a gente vê falta de confiança nas informações, porque a IA pode trazer, como eu falei, do banco de dados que está ali sem ter um critério, eu não sei qual é o viés, qual é o critério que aquela empresa de tecnologia que criou a IA coloca, tipo assim, na hora de perguntas desse tipo, a prioridade é mostrar um tipo de resposta. Então a gente não sabe, porque foi desenvolvido por uma empresa que quer que você utilize muito mais. Sim. Entendeu? E a gente hoje em dia já tem visto a IA do Google, a IA do ChatGPT, a IA da Microsoft, a IA de não sei quem. Então você vai vendo que existe uma disputa pela utilização dessa ferramenta. Sim. Então a resposta tem que fazer com que você permaneça ali dentro, utilizando ela mais tempo. Então existe uma falta de confiança na informação, que pode ter esse banco de dados com um viés. Acontece o que você falou de uma dependência tecnológica para tudo, a gente começa a ficar achando que só aquilo que vai resolver, aí você começa a não treinar a capacidade de se comunicar bem, de escrever, de saber se expressar bem, de buscar uma informação. E aumenta uma insegurança, diminui a autoconfiança quando não tá ali. Por exemplo, no nosso caso, para a gente fazer pesquisa, para poder fazer uma aula, a gente vai no PubMed, a gente pega um artigo científico, a gente lê o resumo, a gente vai num livro, a gente pega informação.
seria muito mais fácil eu colocar no ChatGPT e falar assim, ó, eu quero saber sobre tal assunto, me traga a informação que você tem. Ele vai trazer que tipo de informação? Isso dentro da nossa área de a produção de conteúdo da internet. Não estou falando a gente não trabalha só com Instagram, com rede social. A gente estuda fora disso e tudo mais. Mas o que a gente acaba acompanhando as polêmicas, né, da produção de conteúdo. Tem pessoas tem produtores que não analisam a fonte que a inteligência artificial deu de uma determinada informação. Pois é. E tem seguidores que questionam aquela fonte. E muitas vezes esses seguidores são bloqueados pelo produtor de conteúdo justamente porque estava errada. Então, assim, tem que tomar cuidado com o que se vê, tem que buscar a fonte, tem sim que correr atrás. E isso para qualquer profissão, até para o aluno que quer usar a inteligência artificial para fazer uma monografia, um trabalho de conclusão de curso, né, o TCC, porque senão pode acontecer dados falsos ali no meio daquilo se não pesquisar, depois aquilo cai por terra, é desmascarado. E é muita responsabilidade, gente. Então, isso ainda gera uma outra preocupação para você que segue pessoas, né, que gosta de ver a opinião das pessoas. Será que a opinião da pessoa é orgânica, é dela depois de pensar, de maturar, de raciocinar, ou ela está jogando numa IA para trazer para ela o roteiro que ela deveria falar para poder prender você mais tempo lá? Então, será que essa pessoa que você segue, as opiniões verdadeiramente são dela, ou ela está sempre utilizando inteligência artificial, sabe, opiniões dos outros para poder se passar por alguém que orienta as pessoas? Exato. Então, assim, existe um cuidado, a gente vai cada vez mais perceber que dentro do meio digital, né, existe muita gente que usa os gatilhos mentais, gente que fala com base no que a inteligência artificial estabeleceu ali como um roteiro, como uma coisa, e a gente vai perceber que com o tempo as pessoas vão se tocar que esse tipo de guru, esse tipo de pessoa, né, que as pessoas gostam de ouvir, ele pode ser uma pessoa artificial, porque ele está dependendo de dados que muitas vezes não vêm dele, sabe? Sim. Então, cada vez mais uma pessoa verdadeira, orgânica, né, que trata as coisas, que tem a sua opinião, que pesquisou, que maturou, que buscou pesar as informações, cada vez mais eu penso dessa forma, acho que a gente pensa, né? Cada vez mais essas pessoas é que vão ser duráveis no meio digital, na internet, que veio para ficar. Então a gente tem que escolher muito bem quem a gente segue, sabe? O tipo de informação que aquela pessoa repassa. Sim. Se é só polêmica para poder gerar clique, ou se realmente tem uma verdade, te ajuda a melhorar a sua vida. Essas coisas são importantes. E eu acho que a IA deturpa um pouco, porque tem muita gente que usa essas ferramentas para cada vez mais ficar só capturando pessoas para poder vender produtos, sabe? A gente está falando aqui dos alertas, né? Tudo tem que ter um senso crítico. Ele te fala isso não só da inteligência artificial, mas de qualquer área. Mas a inteligência artificial, aí eu falo aqui como uma ex-medrosa da inteligência artificial, também pode nos ajudar. Pode. Em que a gente pode dizer aí que ela pode ajudar no dia a dia? Olha, assim, existem tarefas que a gente... Para a gente poder ser liberado para as atividades intelectuais, existem tarefas, como eu falei, a inteligência artificial trabalha com banco de dados. Então, se, por exemplo, eu fornecer ali as tarefas que eu preciso realizar, se eu colocar as metas que eu tenho que realizar, se eu tiver um grande volume de dados que eu preciso analisar, lógico, é uma inteligência muito mais avançada do que a própria inteligência humana consegue de processar. Então a gente vai ver aumento de eficiência para poder trazer as informações que eu preciso. A gente vai ver um tipo de automação inteligente, como eu dei o exemplo, das casas que acendem, de coisas que a própria inteligência pode entender e tomar decisões que possam ajudar na produtividade das empresas, dos processos. Né? Às vezes uma máquina funcionando sozinha, ela consegue operar de uma forma, por exemplo, um trabalhador em uma máquina, ele tem um tempo de trabalho onde ele não fique cansado, onde ele perca a atenção. Então, às vezes, a inteligência artificial, ela ajuda nesse aspecto. Ela consegue automatizar tarefas
liberando o ser humano para poder fazer atividades intelectuais e criativas. Essa, assim, pelo menos deveria ser a ideia. Uma coisa que é bacana, por exemplo, da inteligência artificial, é quando a gente tem um volume de dados e números e muita coisa e pede para ela organizar aquilo em planilha ou num texto mais organizado, mais didático. Então, quando a gente tem um grande volume de informação, a inteligência artificial pode ajudar nessa organização. Interpretar dados muito complexos, Isso. que a gente levaria muito tempo para poder organizar aquilo, já te entregar pronto. Então, assim, ajuda bastante nesse aspecto. Uma coisa do nosso dia a dia aqui que ajudou e que surpreendeu, né? A gente fez uma viagem e a gente pediu para a inteligência artificial fazer o roteiro para a gente. A gente falou quantos dias ia passar, quanto que a gente pretendia gastar, o tipo de perfil que a gente tem, se gosta de andar ou se não gosta. Então, quando você faz um prompt, né, que é a pergunta com as informações corretas, a inteligência artificial ela pode te ajudar ao invés da gente pesquisar 1000 sites e fazer conta e tal. Então a gente tem que usar para o nosso dia a dia de uma forma bacana. Sim, um apoio, né? Um apoio. Como então, se fosse um secretário ali. Eu me lembro que eu tinha em casa uns livros de viagem aonde, a gente tinha... Olha o trabalho que dava, né? Quero fazer uma viagem para um outro país, sei lá. Uma vez eu viajei para a Argentina, eu comprei uns 2 livros, assim, sabe? Um livro com os roteiros, aí eu tive que ler aquele livro todo para poder ver, esse lugar aqui e tal, para montar o roteiro. Olha quantos dias demorou para poder fazer isso. Agora, quando eu coloco, como você falou, o meu tipo de perfil, o que eu gostaria de fazer, atividades que eu gosto, que eu não gosto, a minha idade, se eu gosto de andar, se eu tenho problema de saúde, se eu não tenho, não sei o quê. Quando você coloca o seu perfil e pede, né, uma orientação para um roteiro, cara, já te entrega uma coisa ali, aí você não vai pegar, é lógico, vou fazer isso aqui. Não, você vai olhar, legal, essa sugestão aqui eu não pensaria nisso. Uma informação que eu não conhecia. Então é o quê? Um apoio para você. Você já tem a ideia, você quer melhorar a ideia. Então essa interpretação de dados muito complexos facilita. Quanto tempo que a gente não ganhou fazendo o roteiro na IA, então ajuda. E aqui a gente está falando de exemplos do dia a dia, a gente não está falando de exemplos específicos de profissionais e tal, a gente está dando exemplo de gente como a gente, que está ali no dia a dia, resolvendo seus BOs para poder fazer. Agora também tem armadilha, né? Quais seriam essas armadilhas? Então, primeiro, acho que eu até já falei antes, né? Como a gente não tem uma regulamentação, né? E eu estou falando assim dessas empresas, que são empresas poderosas, grandes, né? Que dominam o cenário da tecnologia. Muitas vezes tem empresas dessas de tecnologia, essas chamadas de Big Techs, que o orçamento e o faturamento dessas empresas no ano é maior do que o PIB de certos países. Só a gente lembrar que na Bolsa de Valores, por exemplo, lá nos Estados Unidos, Nova York, a Apple, por exemplo, que é uma marca conhecida de telefone, já ultrapassou o valor de trilhão. E isso é algo que nem países como o Brasil conseguem chegar. Então, em uma empresa, ela consegue ser avaliada em um valor maior do que o PIB de vários países. Então, só para a gente entender o tamanho dessas empresas. Então, como elas são muito grandes, os governos se sentem pequenos para conseguirem fazer uma regulação. Então, esse é uma das armadilhas. E isso entra o senso crítico. Nem sempre uma regulamentação... desculpe te interromper. Não, pode falar. Nem sempre uma regulamentação vai de acordo com o interesse daquela grande empresa. Aquilo pode significar redução de lucro. Então, tem pessoas que vão querer barrar, prefere ter todas as consequências que a gente sabe negativas do excesso de liberdade de uso. E precisamos estar atentos a isso. Uma outra coisa é a questão da ética, que a gente já falou, né? Então, como é que a IA está sendo construída para pensar? Entendeu? Qual é o tipo de ética que ela vai levar em conta na hora de um veículo, por exemplo, tá numa estrada em que você tem uma pessoa que o veículo não vai conseguir evitar um acidente. Ele atropela uma pessoa ou ele bate na parede, causando dano provavelmente para o passageiro? Quem determina essa ética, sabe, na hora de construir a inteligência artificial? Então a gente vai vendo que são armadilhas. Cada vez mais que a gente vai
deixando a parte da inteligência artificial mais complexa no seu uso no dia a dia, questões éticas vão surgindo. E aí é preciso muita discussão para poder usar as ferramentas adequadas na hora de fazer essa inteligência artificial. A outra coisa é que a outra armadilha, a gente também já falou, é a dependência excessiva que a gente fica e a diminuição do nosso pensamento crítico. Sim. Porque eu começo a acreditar que tudo que a IA fala é verdade. Eu começo a usar a IA como se fosse um guru. Então a gente começa a perder o nosso senso crítico. Pô, mas por que ela está me falando isso? Será que toda hora ela me elogiando? Pô, que legal você falar sobre isso, Alice. Poxa, que assunto interessante que você está falando. Será que essa forma de conduzir a conversa pela inteligência não é para me manter ali? Então eu vou perdendo o pensamento crítico e estou achando, nossa, ela realmente valoriza a minha inteligência. Eu sou muito inteligente. Que até a IA me elogia. Nossa, tem que tomar muito cuidado com isso. Pois é, o pensamento crítico ele vai diminuindo, né? E uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é tipo, às vezes a pessoa deixa de procurar um profissional de saúde porque confia na medicalização da IA. Aí é perigo total. Coloca o exame ali, ou então fala das características do que está sentindo e vê o que a IA vai prescrever. Ou coloca o problema que está passando emocional e faz da inteligência artificial o seu psicólogo. Ou, por exemplo, na minha área, coloca lá seus dados e tal, e a IA cospe uma dieta. Mas às vezes o problema da pessoa, eu falo isso muito com as pessoas que eu atendo, a gente tem que entender qual é o problema que está fazendo a gente não conseguir ter um bom estilo de alimentação. Às vezes é uma parte emocional, às vezes é uma questão de organização pessoal dentro de casa, às vezes está passando por um problema que a pessoa não está tendo nem tempo de ir no sacolão e ela acaba numa fase que está comendo ali de uma forma que não está fazendo bem a ela porque ela está muito atribulada no trabalho, está passando por um luto e tal. O profissional de carne e osso, ele pode ajudar a resolver esse tipo de problemática que nem sempre a melhor solução vai ser uma dieta, um roteiro com quantas calorias que a pessoa tem que comer. Às vezes vai ser ajuda em outra parte, isso daqui vai ser um outro momento. A IA ela não tem capacidade de detectar isso. Então, temos que ter senso crítico. Às vezes, o que leva a pessoa a ter um problema alimentar é uma questão emocional. Então, botar seus dados lá de peso, altura, quero ficar gostoso, gostosa, com X percentual de gordura. Por que não consegue fazer? Por que tem dificuldade de fazer a dieta que é cuspida lá? Então a gente tem que tomar esse cuidado, tem que ter senso crítico e acabar não se isolando. Tem pessoas que estão se isolando de outras porque preferem ouvir o elogio da IA, o caminho que a IA está colocando ali. Então vamos tomar esse cuidado. E uma outra coisa também é a questão da insegurança quando a pessoa utiliza a IA de uma forma indevida. Tem muita gente que pega a inteligência artificial, programa ela para poder fazer, por exemplo, ataques cibernéticos, invasão de sites, né, roubar dados bancários. Então, nisso também a gente tem que ficar atento para fazer o quê? Não clicar em links suspeitos, sabe? Assim, tentar utilizar o telefone, o computador, sabe? Navegar na internet de uma forma crítica. Sim. Sabe? A gente sempre fala sobre isso, né? Pô, o tempo excessivo de tela. Por quê? Porque eu estou desligado, usando aquilo, eu não parei. Falei, cara, eu tô aqui há meia hora, eu preciso dar um tempo nisso. Então a gente precisa se colocar no lugar de quem pensa, que é o ser humano. Né? A gente é que tem que dominar a tecnologia, não é a tecnologia nos dominar, porque aí você perde o senso crítico, você perde totalmente o teu rumo, e quando você vê, passou um dia, passou dois, passou um ano, e você está ali, meu Deus, minha vida não andou também. Olha, se fosse computar em horas, quantas e quantas horas a gente gastou vendo coisas que não estão efetivamente ajudando no nosso dia. Então, existe esse risco da gente ficar dependente, da gente ir perdendo o senso crítico. Sim. E uma consequência disso já está aparecendo nessas pesquisas de QI que eu falei, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa... E assim, olha só que coisa interessante. Para a vida de hoje, para o mercado de trabalho, para a pessoa que quer se qualificar, para a pessoa que quer ter uma certa vantagem, quanto mais essa pessoa tiver senso crítico, capacidade de inovação, criatividade, ela consegue se destacar.
Ela consegue ter capacidade de comunicação, capacidade de liderança. Isso vai ficando cada vez, parece que, mais raro. Sim. Né? A gente tem... uma coisa que eu sempre repito, né? Nunca foi tão fácil você se destacar hoje em dia no mercado de trabalho. Por quê? Porque, às vezes, você chegar no horário e fazer o básico, fazer o que você precisa fazer, vira um diferencial. Exatamente. Uma galera que está desligada da realidade, se atrasa, sabe? Não está nem aí para as coisas. Então, quando a gente mantém hábitos que são hábitos importantes para manter o senso crítico, como leitura, saber ter uma hora certa para poder usar a tecnologia, saber usá-la como ferramenta e não como dependência. Então, essas coisas vão deixando a gente cada vez mais diferenciado. Exatamente. Então, é legal investir nas ferramentas, né, que são mais tradicionais dentro dessa área, porque elas deixam a gente com a capacidade de cognição, de entendimento, de comunicação que a gente precisa ter. Você está aí com o teu caderno, anotando, né? Então, assim, a cabeça foi feita para pensar, o caderno foi feito para guardar. Então, vamos cada vez mais ficar conscientes do uso dessas ferramentas de tecnologia, porque é importante para a gente poder manter um senso crítico. E usar a nosso favor, né? E aqui entra a nossa querida área, que é da rejuvenescência, a da longevidade. Vamos falar sobre isso, E a gente vai falar agora um pouquinho sobre o que a gente já tem da inteligência artificial dentro dessa área da longevidade e quais são os insights de como isso pode ajudar também, né? Tem muitas empresas que estão surgindo como startups, como eu falei. A startup é uma empresa que basicamente surge dentro da área da tecnologia. Sim. Né? Então tem empresas, laboratórios, centros de pesquisa que surgem já com essa ideia de utilizar a inteligência artificial dentro da medicina. Então, o que a gente vai começar a ver daqui para frente? Né? Qual é a mudança que já está acontecendo e vai acontecer cada vez mais? A gente tem, como a gente até já fez uma aula sobre isso, com o livro do Dr. Peter Attia, do livro Outlive, que é um livro excelente que a gente recomenda para quem quer estudar sobre a ciência da longevidade. O que ele fala lá? Ele fala que existiu a medicina 1.0, que é aquela medicina bem no início, onde tudo era testado. Vamos ver se dá certo. Tá com dor de cabeça? Vamos fazer um corte aqui, deixar você sangrar 2 dias para ver se melhora a dor de cabeça. Né? Vamos perfurar o teu cérebro para ver se consegue diminuir a dor de cabeça. Então, era uma medicina de testes. Depois, a gente foi para a medicina 2.0, onde já começou-se a fazer pesquisas. Só que a medicina 2.0, ela trata o paciente da seguinte forma. Bom, dor de cabeça, dá o remédio X. Para consertar. Para qualquer pessoa. Corrigir, Essa aqui é a questão. Para qualquer pessoa. Então, não quer saber se você pode ter uma interação com esse medicamento e produzir alguma outra coisa. Sim. Se o outro não pode tomar esse medicamento porque ele é alérgico. Então, a medicina 2.0 fala o seguinte: vamos tratar o sintoma. Dor de cabeça, remédio tal. Só que a receita é igual para todo mundo. Para onde a gente está caminhando agora com o uso da inteligência artificial e com a tecnologia? Para a chamada medicina preditiva. E o que é isso? É a medicina que prevê o que pode acontecer com você. Então, vai pegar os teus dados, fazer o teu mapeamento genético, ver quais são as doenças que você tem um gatilho para despertar e vai tratar a Amanda, o Wallace, o fulano, o cicrano como indivíduo, né, próprio com as suas características. Então, a inteligência artificial, ela está sendo treinada dentro da medicina e dentro da área da longevidade, da ciência da longevidade, para quê? Para ser uma medicina cada vez mais de prevenção. Sim. Então, mostrando para a gente o seguinte... personalizada. Personalizada, exatamente. Que é essa ideia de individualizar. Então, a gente está vendo empresas que já estão surgindo assim, e a gente tem visto cada vez mais o uso da inteligência artificial dentro da medicina. O Reino Unido, por exemplo, vários médicos já utilizam inteligência artificial nos atendimentos. O Reino Unido desenvolveu um sistema de atendimento para quem liga, por exemplo, igual quando você liga, sei lá, para o bombeiro, ou você liga para um sistema de saúde. Esquece o bombeiro. Sistema de saúde. Você ligou para o sistema de saúde. Você está precisando de um médico. E aí já existe uma inteligência artificial que, de acordo com as respostas que você dá e aonde você clica, ela já te encaminha para o especialista, ela já agenda a tua consulta. Então, a IA já está começando a entrar na área da medicina, alguns países mais adiantados, outros menos, para isso, para medicina preditiva, para informação que vai te ajudar a chegar mais rápido no especialista que pode resolver o teu problema. Então, a gente está vendo já
alguns avanços bem importantes acontecerem em relação a isso. E eu acho que na área, por exemplo, acadêmica, né, que é a minha área também, existem 2 pontos que são muito importantes. Um são para as pesquisas de saúde. E quando há uma grande massa de dados sobre determinada condição de saúde positiva ou negativa também, ou seja, uma doença, quando tem uma grande massa de dados, a inteligência artificial pode ajudar a identificar padrões ali. E identificando padrões, ela pode ajudar a dar um diagnóstico precoce sobre uma determinada situação, porque já identificou padrões na população toda, e sugerir intervenções ou estudos que ainda faltam lacunas para serem preenchidas. Então, dentro da área de pesquisa, quando a gente usa a IA de uma forma racional, lógica e usando uma boa base de dados, a gente pode ter muito bons direcionamentos, tanto para diagnósticos quanto para estudos que precisam ser realizados. Vou dar um exemplo aqui disso que você falou. Imagina o seguinte, que assim, uma doença que não tem cura ainda hoje em dia, que é o câncer, né? Você imagina o seguinte, quantos estudos ao longo de todos esses anos já foram publicados com tentativas de achar uma saída, né? uma cura para o câncer. Não é que não tem cura. Você imagina... Alguns cânceres são mais difíceis de serem curados. Sim. Eu digo assim, de remir totalmente a doença. Sim, sem risco de retorno. Então assim, vamos pensar, se a gente pegasse todos esses estudos, e olha só quantos anos a gente está falando de estudos e estudos e estudos, pegasse toda essa massa de estudos, você colocasse dentro de um banco de dados e você pedisse para essa inteligência, que é uma inteligência que funciona melhor do que a inteligência humana para esse aspecto, de mapear quais foram os estudos que mostraram avanços, quais foram as substâncias utilizadas e depois você definir uma linha de tratamento com, sei lá, os 10 estudos que foram mais promissores. Você já vai pegar, sei lá, um volume de dados gigantesco e você vai definir para uma linha de 10 ações. Dali em diante, a medicina começa a fazer o quê? Estudos mais específicos. Então, olha só como é que a inteligência artificial conseguiu pegar um grande volume de informações e traçar 10 linhas, que é onde você pode chegar mais rápido, né, num tratamento eficaz para essa doença. E assim para o Alzheimer, assim para outras doenças que a gente ainda não tem uma forma de reverter totalmente, devolvendo a saúde para a pessoa como ela tinha antes. Então, você imagina como é que isso pode revolucionar a medicina. Né? Você isso pegar já vem acontecendo em algumas áreas em relação a determinadas doenças. E por isso que é importante profissionais se capacitarem para poder fazer um bom uso dessas IAs. Que aqui a gente já está falando de IAs mais robustas, né? Não é a IA que está no telefone. Não é a IA que está no telefone, é um outro nível de avanço digital. Mas para isso o profissional ele tem que se capacitar, para que ele possa poder fazer isso. Existem estudos já para isso, mas realmente precisa ter mais pessoas capacitadas. Então, a mensagem de hoje começamos aqui, quem tem medo da IA? A gente espera que no final dessa aula aqui, você não tenha mais medo da IA, e sim tenha senso crítico para utilizá-la a seu favor. E procura sempre olhar, né, de uma forma, como a Amanda falou, crítica, pensando que aquilo ali é uma ferramenta para te ajudar. Sim. Sabe, sempre tirando essa diferença, tipo assim, isso aqui é uma ferramenta, eu não dependo totalmente disso. Mas ela pode te ajudar em várias coisas, né? Então, use a seu favor. Isso, exatamente. Use com moderação, né? Então, assim, peça ajuda para poder melhorar naquilo que você precisa melhorar, mas não para ela fazer tudo o que você tem que fazer. Exatamente. Então, esse que é o recado principal. Assim, a gente espera realmente, né, que esse bate-papo aqui, principalmente para quem é mais leigo, para quem ainda não entende direito o que é, possa trazer, né, algum pensamento crítico, Sim. possa trazer uma luz para poder pensar sobre isso. E se por acaso você gostou, deixa aí o teu comentário, me diz como é que você tem usado a inteligência artificial, se você está lá fazendo
gerando imagens, se você está, enfim, como é que está sendo o teu uso, né? A gente usa para várias coisas para ajudar a gente, né? Dentro do nosso dia a dia, no meu trabalho eu uso bastante. Só não deixa de usar o papel. Não abandone os livros, não abandone o pensamento crítico. Continue cringe nesse aspecto, porque isso ajuda muito e vai virar cada vez mais um diferencial. Isso aí. Gente, obrigado pela atenção de vocês, tá? Esperamos ter colaborado. Até semana que vem, se Deus quiser. Até a próxima aula. Até a próxima aula.